Tem que fazer o que é certo. Esse negócio de mágoa, achar que todo mundo tem que gostar de você. Não é todo mundo que gosta de mim, não, meu irmão. Eu sei que não é todo mundo que gosta de mim. Mas e aí, eu tenho que fazer o quê? Me ensina aí. Eu vou ter que também não gostar da pessoa? Não é isso que a Bíblia me ensina. Eu tenho que ser diferente. Aí é que eu mostro Jesus para aquela pessoa. Lá em 2 Coríntios, a gente tem um ensinamento aqui muito forte. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Acharam? Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. O Paulo não ficava contando que meu vizinho comprou móvel, meu vizinho comprou uma televisão, meu vizinho comprou uma geladeira, o filho de fulano fuma maconha. Esse não era o assunto de Paulo. Jesus Cristo era o único assunto de Paulo. Nós precisamos trazer o nosso único assunto, Jesus. Nós vamos se livrar de tantas coisas com isso, entendeu? Então ele vem dizendo assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Você não pode desanimar, tá? Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando o que, pessoal? A palavra de Deus. Vamos entender isso aqui. Eu estou te trazendo uma palavra aqui da Bíblia, 2 Coríntios 4, né? Eu estou falando para você. Mas você está atravessando uma bomba na tua vida, na tua casa. Então, devido ao tamanho da bomba, Deus está te dando a palavra para você desativar essa bomba, acabar com ela. Mas você é muito ansioso. O que você vai fazer? Vou dizer para você que tem uma igreja em Itaipava e tem uma pessoa lá que revela que isso, que aquilo outro e tal. Você deixa aqui a palavra e vai lá para Itaipava buscar a revelação. A tua vida só vai piorar mesmo. Porque Jesus é um só. Se você não aceita a palavra que ele está te dando aqui, não pensa você que lá ele vai mudar de ideia, não. É a mesma. O pregador pode mudar. Você viu o que está acontecendo aí, não sei se é Indonésia, algum lugar desse aí. O cara inventou a fofoca lá que o dilúvio estava voltando novamente. Então ele comprou um monte de coisa e fez tipo uma arca. Gente vendeu casa, tem gente que deu casa, está todo mundo se enfiando nessa arca para poder ser salvo. Não viu isso, não? O cara profetizou isso, irmão. Rico, pobre, está tudo se enfiando lá. Então tem gente que anda fora da verdade de Deus. Isso não vai te mudar. Isso vai continuar no mesmo estado. Eu, quando cheguei na igreja com um problema, alcoólatra, fumava igual a ponto de catar guimba na rua, com um par de muleta, perna podre. Foi a igreja que eu fui, Igreja da Graça. Ainda ontem mesmo, eu dei um pulinho em Niterói, então eu tirei uma foto de forma que pegasse o morro onde eu nasci, e peguei. Eu descia daquele morro para vir para o centro de Niterói, onde eu estava ontem.
Antes me passou um filme na minha cabeça. E eu passei na porta de muitas igrejas. Eu não entrava. Porque o Jesus que estava tratando comigo lá na Igreja da Graça, eu precisava saber, ele ia me falar lá, eu não precisava ir para outra igreja. Senão eu conversava com o pastor, não estou mais me sentindo bem aqui, eu vou para outra igreja, tá bom? Com certeza ele ia me abençoar, Mota, Deus te abençoe, vai com Deus. Não você pensar que Jesus é diferente, irmão. Aqui ele é preto, ali ele é branco, ali é tudo. Irmão, o diabo está fazendo uma fofoca na tua cabeça terrível, que tua situação e tua família só vai piorar. Lá eu tive problemas, porque tinha vezes que o pastor pregava o que eu estava fazendo. Eu dizia, algum fofoqueiro está contando minha vida para esse pastor. E não era. Eu tive vontade de sair da igreja várias vezes, eu não saí. Então foi ali que Deus tirou as moletas, tirou a cachaça, tirou o cigarro e me fez um pastor. Me fez um obreiro, de um obreiro, um pastor. E às vezes a gente perde por falta de paciência e por falta de fidelidade. Deus procura os fiéis dessa terra. Você já viu isso na Bíblia? Agora, se eu tivesse numa igreja que o pastor toda hora, o senhor está me mostrando aqui, irmão, mete o pé, porque o que Deus mandou fazer foi pregar o Evangelho. Se eu não tenho o Evangelho, não vou ficar inventando história para tirar dinheiro do povo, não vou ficar fazendo isso. Está amarrado, em nome de Jesus. Então, esse tempo todo que eu estou pregando, sempre usei a Bíblia Sagrada. E continuo usando. E muitas coisas já viram aqui, irmão. Vocês já viram Deus assim ou não? Já viram? Se não viram, pastor, eu sinto muito, mas se já viu, irmão, então você está brincando com Deus. Entendeu? Você já viu, então Deus está usando aquela pessoa ali, Essa é a visão. Por isso que o único assunto de Paulo, Jesus Cristo era o único assunto de Paulo. Então ele disse mais. Antes rejeitamos o quê? As coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. A gente não pode fazer isso. Deus está falando comigo aqui agora e Deus está falando coisa nenhuma. Deus me fala pela palavra, irmão. Mas você está tão desesperado que até o Exum Caveira consegue te dar conselho. Assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A sua consciência, a voz secreta da alma, você tem que falar a palavra de Deus. Eu consigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Isso tudo está aqui dentro. Como amar quem te odeia, fazer bem quem te aborrece, isso tudo está dentro de você. Se você não usar, você está falsificando a palavra de Deus. Você não tem uma boa consciência, então você não pode esperar melhora. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. E você vai se perdendo, uma hora você cisma, não vou para a igreja não. Mas amanhã é Santa Ceia, outro dia eu vejo lá se o pastor me dá. Irmão, você não é uma pessoa séria. Presta atenção, vamos almoçar na casa da pastora Conceição. Quando, pastora? Olha, domingo, hein? Que horas? Eu costumo servir o almoço lá meio-dia. Tá bom, vamos lá sim.
Aí a Jane chega para mim, Neguinho, oi, amanhã lá na Pastora Conceição, né? O almoço, Poxa, vamos para Praia de Tinguá, vamos lá para Cachoeira de Tinguá. Ô, Neguinho, é um saudade, a gente vai para lá comer, tem gente chata, tem um monte de história. Tá bom, aí eu não vou. Aí eu chego na segunda-feira, tá entendendo, irmão? Pastora Conceição, até ela tá com pavor já da comida, porque ela comeu domingo. Irmão, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tinha 30 pessoas almoçando. Você não almoçou no meio delas. Inspira mais até o apetite, né? Quando você come assim no meio de um monte de gente. Tem gente que tem aquela coisa de, vou pegar aqui com o garfinho, com a faca, quando você vê um pegando com a mão, você, opa, peraí. Então, fica mais gostoso, não é verdade? Agora imagina você comendo sozinho. Ainda a comida dormida. Você está entendendo? É uma questão de consciência, tem que orar por isso, gente. Isso atrapalha a sua vida espiritual, atrapalha. E tem gente que está sem ser até hoje, não é a mesma coisa. Ou então, eu fui convidado para almoçar em que lugar? Onde eu fui convidado para almoçar? Na casa da pastora Conceição. E eu estou almoçando lá no céu certo, lá não sei aonde. No dia que eu fui liberto da muleta, e se eu vou para outra igreja? Se a minha bênção estava lá na Igreja da Graça, olha só o que eu ia arrumar para mim. Eu não tinha sido curado. Mas aqui também não é igreja, aqui também não fala de Jesus, fala, mas Deus não tem encontro com você, não, mano. Deus está tratado com você lá na Igreja da Graça. E quando você está tratado numa igreja, quando você não vai no culto, o pastor olha assim, está faltando fulano. É porque Deus já registrou aquela ovelha ali. Entendeu isso, gente? Isso é sério. Minha bobeira tem lá alguns funcionários lá. Aí um falta. Aí no dia seguinte, que você não veio ontem? Não, eu trabalhei. Aonde? Na padaria de lá, não sei de onde. Ué, seu combinado é aqui. Inclusive vim buscar meu dia de ontem. Que dia de ontem? Aqui não. É lá. Você está errado. E você espera melhorar quando nem você é fiel. É isso. Olha, eu sou convidado para pregar em várias igrejas aí, mas sabe quais dias que eles me chamam? Quarta, sexta, domingo, eu não vou, irmão. Vou não. Mas do versículo 4, dos quais o Deus deste século, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos. Você não crê, o pastor Mota pensa que só ele que conhece a Bíblia, só ele que prega bem. Não, eu não penso isso não, irmão. Tanto é que quando eu venho para cá, eu peço a Deus, se o Senhor não me usar, eu não posso fazer nada. E lá vem eu, irmão. Amém? Você não vê? A polícia, quando vai prender um cara, sabe o que ele leva? Ele leva ordem de prisão para aquela pessoa. Aí o polícia chega lá, o Juvenal, você está preso. Põe a mão para trás, como botar o gênero. Você é o delegado? Não, então eu não vou. Como que não vai?
Ele está sob a ordem de um delegado, que um juiz deu essa ordem para ele. Ó, quero Juvenal preso, ao delegado. Chama a equipe, aqui, leva essa cópia aqui. Se o homem estiver em casa, você tem ordem para entrar lá na casa dele, pegar ele e trazer. Aí chega lá o homem, você é o delegado? Não, então eu não vou. Como que não vai? Assim é o meu evangelho. Eu não sou Jesus, mas represento Jesus. Ele está em mim para falar com você. Tanto é que eu falo coisas que parece que alguém me ligou e me contou alguma coisa. Não, ninguém ligou para mim, não me contou nada. Apenas eu peço a Deus para ser usado por Ele, para me deixar. Só isso. E Deus sabe onde você estava, se você veio do hotel agora, se você veio de uma boca de fumo, se você veio do trabalho. Deus sabe tudo da sua vida. E se eu estou sendo usado por Ele, Ele vai me usar para falar com você. Se você segue no que você está fazendo ou se você para. Pela palavra, ela é uma luz. Você ouve a palavra, dá um clarão dentro de você. Ai, meu Deus, eu estou todo errado. Oh, ainda bem que eu fiz o que está certo. Ela clareia você. Entendeu ou não entendeu? Tá. Mas, vamos repetir o versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, é onde a pessoa não dizima. Esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento. O missionário fulano de tal, o cara não tem intimidade nenhuma com Deus, irmão. Ele não pode explicar sobre isso. Jesus pediu que os homens trouxeram uma moeda e mostraram para Jesus. Jesus perguntou assim: vem cá, qual a esfinge que está aí nessa moeda? A marca, o retrato, qual que está aí? É o de César. Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Então, irmão, como que não é? Quer dizer, aquela pessoa que já está por conta do diabo, ela é preparada por Satanás para tirar você da presença de Deus, irmão. Não viu lá a Dalila? A Dalila, ela recebeu uma proposta para descobrir as forças de Sansão para eles poderem matar ele. Você não é diferente. Querem tomar tudo que você tem, casa, saúde, deixar você na lama aí, irmão. Fica guardar, irmão. Foi prometido para ela, parece que 100 moedas, sei lá, uma coisa assim. E eu fui o príncipe dos filisteus que fizeram isso. Quer dizer, como se fosse príncipe dos demônios, né? Descobre onde está as forças dele e nós vamos te dar aqui, sei lá quantos prata lá. Ela tinha uma missão. Ele era um apaixonado. Ele estava crente que ela amava ele. Tudo que ele pedisse ela, ele fazia. Gente, eu vou ter que falar. Sheila, bom dia, Deus abençoe. Marisa Cortez. Se ele dissesse para ela: filha, vamos fazer sexo agora? Ela, vamos. Ela sabia qual era a missão dela. Então, tudo que o Sansão pedisse a ela fazia. Mas não era amor, nem paixão. Era um interesse. Ela tinha uma proposta. Essa proposta estava na alma dela. Se eu fizer assim, eu vou, né? Eu tenho lá tanto para pegar. Foi isso. Não tinha nada de amor, paixão, nada disso. Ela não sentia um pingo de falta dele. Apenas o Sansão era um juiz. A única coisa que eles queriam era derrotar ele, só isso. E você precisa guardar, irmão. Você que tem filhos aí, o demônio perdeu o alvo, né? Ele achou que seus filhos iam estar nas drogas, iam estar por aí roubando, assaltando. Não está.
Ele, então vou investir de outro jeito. Você não sabe qual é a missão do demônio que te tenta na sua vida. Ele tem uma missão. É matar até você dormir, envenenado. Outro dia chegou uma mulher aqui chorando, meu marido não quer mais. Eu disse, por quê, irmão? O que houve, pastor? Ele descobriu que eu tento matar ele aos poucos, eu vou botando chumbinho lá. Ele morria de chorar aqui. Uma senhora fez isso, mas só pode até ser presa. Ai, pastor, totalmente endemoniado. Irmão, acorda. Faz como Paulo, teu assunto seja Jesus, a palavra, amarra, manda embora, não troca ele. Mas a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, porque não nos pregamos a nós mesmos, eu não estou falando de mim, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, olha aí. Porque Deus que diz que das trevas resplandece, pastor, me explica isso. Maria ainda não era uma pessoa salva. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, né? E disse Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quando a pessoa é batizada, ela passa a ser luz. Maria não tinha sido batizada. Maria nem entendia sobre isso ainda. Ela ia entender depois que tivesse o filho, ele ia crescer e ele era a revelação de Deus. Deus ia falar através dele. Por isso que ele dizia que eu e o Pai somos um. Então era Deus revelado aos homens aqui na terra. Maria, que era treva, dela nasceu Jesus. Então, é exatamente isso que está escrito aqui, que das trevas resplandece a luz. Da madre de Maria saiu o quê? A luz. A palavra de Deus encarnada. Deu para você entender ou não? Sim ou não? É onde das trevas, quer dizer, uma pessoa que ainda não era salva, era trevas, resplandeceu a luz. É isso. Entendeu? Mas, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. E quem resplandeceu em nós, quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação da onde? Ou você começa a entender, peraí, eu estava andando tudo errado, estou toda errada, eu vou acertar meu passo. Tem coisas que vocês me perdoam que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Hoje, eu digo para você, e estou consciente do que eu vou falar. Eu não preciso convencer você que eu sou de Deus. Eu tenho que ter essa certeza em mim. Se eu ficar toda hora, não, mas eu sou pastor, eu sou de Deus, porque eu não tenho certeza que eu sou de Deus. Por isso que eu vivo falando isso toda hora, entendeu? Então, hoje, em mim, eu entendo isso. Eu não consigo mais adulterar. Eu não consigo fornicar. Não consigo. Eu não consigo ficar com aquilo que é seu. Pode ser milhões, eu estou precisando de dinheiro, mas eu não consigo.
porque no final da estrada eu serei reprovado. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? A Maísa deixa ali 5 mil reais. Aí eu pego os 5 mil da Maísa. E a Maísa está até orando, Senhor, manda esses 5 mil, né, Maísa? Eu sei que é da Maísa. E eu fio lá sei lá onde, eu dou um jeito de escondo. Daqui a pouco eu encontro a Maísa. Perdi 5 mil reais, pastor. Nossa, mãe, eu estou com o dinheiro dela aqui. Mas eu não consigo devolver. Porque eu ainda estou na mão do demônio. Então, aquele dinheiro é mais importante para mim do que o meu caráter diante de Deus. Você achou? Sim. Aí. Olha isso. Você vê que coisa? Olha só que coisa. Que você fica com esse dinheiro. Um dia você vai morrer. E você vai a julgamento. Aí chega lá, lembra aquele dinheiro? E aí? Eu não lembro. Aqui, ó. O ano foi 1900, será das contas, mês tal, dia tal, tal hora. Lembrou agora? Você comprou amendoim, comprou um vestido, você comprou isso, ou uma calça comprida, comprou um relógio. Aí você começa a acender, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Pois é, aí você olha assim para baixo, você vê aquela coisa enorme, com um monte de gente gritando, um fogaréu danado, enxofre, e pé nas costas, lá vai você também. Então fica com o que é seu, irmão. Não minta para conseguir alguma coisa de alguém, não faça isso. Não, que eu estou com meu tio morto lá, igual a outra lá com o tio morto, querendo que o homem assinasse. O tio Paulo, né? Doideira, irmão. Você está entendendo? Então, se você é de Deus, você pode lutar pela perfeição. Você pode não ser 100% perfeito, mas você está lutando para ser. Tem coisas que você já, como adultério, roubo, mentira, você pode estar resistindo a isso. Às vezes a gente comete o erro da injustiça, né? Uma coisa que você vê um absurdo, por exemplo, você vê um camarada dar um tapa numa cara de uma velha de 80 anos. O que você pensa? Você acabou de pecar, você tem que fuzilar isso. Olha, você pecou. E você tem que correr, Deus, me perdoe, olha o que eu falei. Você fez um julgamento rápido. Que se eu tenho uma pistola, descarrego todo desse cara. Você acabou de pecar. Um julgamento. Olha, alguns discípulos de Jesus pecavam por causa de Saulo de Tarso. O homem tinha mudado, mas eles não viam isso.
fazia o julgamento. Ananias não queria nem orar a ele, queria dar conselho a Jesus, só não conhece ele. Bom, que não conhece, irmão. Aí tomou aquele fora, né? Olha, para você ele pode ser o que você quiser, mas para mim é um vaso escolhido que vai levar meu nome entre os gentios. Agora vai lá e ora o homem. Acabou. Então, a pessoa aprontou, aí a pessoa, Jesus mudou a pessoa, mas você não crê na obra que Jesus fez. Você está em pecado. Isso é grave, é grave. Mas, 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse vaso de barro, pastor? Eu tenho uns vasos lá em casa, não tem tesouro nenhum. Não, o vaso que ele está falando é você, sou eu. Qual o tesouro? A verdade está dentro de nós. Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós somos feitos de barro. Então nós temos um tesouro dentro de nós, não podemos perder ele. Não podemos perder. Como é que pode? Jesus está dentro de você e você só vive falando mal, você só vive falando na vida dos outros, você só vive julgando os outros, só vive jogando praga. Um dia vai precisar, vai se arrebentar. Eu sei, dor de barriga não dá uma vez só. Irmão, da onde surgiu essas palavras? Não foi da Bíblia. E aí? Como é que a gente faz? Está entendendo? Você muda, será um bem para você, irmão. Essa mudança é para você. Você quer ser feliz, mas fazendo tudo errado. Não pode. Entendeu? Tem que fazer certo, irmão. Faz certo, você vai ver como é que Deus te honra. José errou, a mulher de Potifar inventou história com ele, deve ter aquele tarado, safado, ele é pedófilo, ele é mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Mas você não encontra uma vez na Bíblia o José falando mal dela. Nenhuma vez. Mas seu nome, José, está preso porque aquela safada lá, aquela piranha lá, mulher de Potifar, você não encontra isso na Bíblia. Ele não fez nenhum comentário e foi levantado governador do Egito. Você vê o silêncio na hora certa, o que ele faz? A gente fala demais. Eu ia comprar pote de café, agora vê R$35, 250, por quem aguenta o negócio? Irmão, Deus está te olhando. Ele não é o seu pastor. Porque quando Deus é o pastor de alguém, qual é a confissão da pessoa? Davi ensinou. Qual é a confissão? O Senhor é o meu pastor, nada nos falta. Quem criou o café? Como que vai faltar? Você é filho de quem? Como que vai faltar? Pergunta uma criança recém-nascida se ela está com medo de passar fome. Não, tem leite ali no peito de mamãe. Mas a sua mãe, infelizmente, o peito dela não tem leite, mas ela vai comprar. E a mãe dá o jeito dela, mas não deixa a criança passar fome, irmão. O Senhor Deus falou assim: vocês que são mal, sabe dar boas coisas aos filhos de vocês, ainda mais eu. Mas ninguém guarda essas palavras no coração. Uma das palavras que eu guardei no coração em relação à prosperidade foi lá em Isaías 61, que nós comeremos das riquezas das nações. Você já viu isso na Bíblia? Você crê nisso? A única coisa que pode levar você a ter dificuldade é a falta de plantação. Você não planta, não pode colher.
Você está comendo a semente. Dízimo, oferta, é a semente que você come. Você não vai prosperar. Tudo seu é muito apertado. E quando come, passa mal. Isso é sério, velho. Mas, então, temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos o quê? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Você está sendo perseguido, mas tem alguém tomando conta de você que é Deus, irmão. Amém? Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte o que? A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha que coisa forte, que coisa linda, irmão. A vida de Jesus manifestada em nossos corpos. Adeus diabetes, adeus hipertensão, adeus varizes, adeus dor de cabeça. Olha isso, irmão. Se é a vida de você, de Jesus em você, Jesus não é mais doente. As nossas doenças estão lá dentro do lago que arde com fogo e enxofre. É lá que ela está. Ele levou igual ouriço. Quem sabe o que é ouriço do mato aí? Ele chega no pé de goiaba, ele sacode, aquelas goiabas maduras caem, depois ele vai lá, rola assim em cima dela, as goiabas ficam tudo agarrado nele. Aí ele vai embora levar comida para os filhotes, tudo agarrado ali. Chega lá, ele solta as goiabas todas. Aí todo mundo come. Jesus foi diferente, ele levou no corpo dele as nossas doenças. Lá no inferno, ele está tudo aí, no lago lá que arde com fogo e enxofre. Está tudo lá. Você não tem nenhuma. Você só tem aquela que você concorda com ela. Realmente eu tenho, estou com a idade avançada. É você que está aceitando. Coisa que Jesus não trouxe para você. Mas, assim nós que vivemos, estamos sempre entregues a quê? À morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Entendeu? Olha, passou aí o corona, o Covid-19 aí, né? Que matou, foi gente. Aqui não teve uma pessoa que tivesse esse troço. Ninguém usou máscara aqui, não teve uma baixa, ninguém morreu. Mas por quê? Por causa da verdade. Nós não vamos aceitar esse espírito aqui, ele não entrou. Nem em nós, nem na vida de ninguém, nem em parente, nem em filhos, nem nada. Amém? E vocês que estavam aqui nessa época, vocês são testemunha disso. Vai ter culto, vai. Que hora? Mesmo horário. Ninguém se curvou a esse espírito de enfermidade. 12. De maneira que em nós opera o quê? A morte, mas em vós o quê? A vida, irmão. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Amém? Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor
o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Como? Você está lá nas trevas, você está morto, irmão. Quando você aceita Jesus Cristo, começa a vir à igreja direitinho, você está ressuscitando, irmão. Você está saindo da morte para a vida, mas quando você leva de qualquer jeito, infelizmente você está na morte ainda. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Digam graças a Deus. Amém? Agora vem para cá para a gente orar. Nossa, se você não entendeu isso, misericórdia. Sai dessa área mortal aí, irmão, e vem para a vida, vem para Jesus. Deus abençoe. Ô Jurema, bom dia, Deus abençoe. Ô Birão. Tá. Tudo bem. Vou para o monte. Adri. De vez em quando eu... Entendeu? E glória a Deus por isso. Olha, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, é conforme eu pedi ao Senhor. Pai, o que eu vou fazer na igreja se eu fizer o que penso, o que eu escolhi e vou fazer? Não vou ajudar ninguém. Mas se for conforme eu pedi ao Senhor, Pai, me usa. Me dá a palavra que o povo precisa. Assim, meu Deus, todas essas pessoas que me ouviram nessa manhã, até mesmo pelo Facebook, e depois vai estar no nosso canal de YouTube, também no Instagram, com certeza eles vão vivendo em cima dessa palavra. É como o trem em cima da linha, ele vai chegar no destino dele, onde ele quer, vai alcançar o que precisa. Em o nome santo do Senhor Jesus. E eu aproveito esse momento, ó Deus, para proibir Satanás de tentar roubar a palavra de dentro dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, você está proibido mexer no espírito, na alma dessa pessoa, no cérebro deles, e pega as suas mentiradas, aquilo que Deus não falou, vai lá para o mais profundo abismo do lago que arde com fogo e enxofre. Porque você está mandando para lá? Porque lá é o seu lugar. Leva suas doenças, suas guerras, suas brigas, sai de dentro da casa dessa pessoa, pega a sua turma, que é a terça parte dos anjos que viraram demônios, vai-te embora e não volta mais. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, agora eu abençoo esse povo, Pai. E eu quero, meu Deus, assim como eu tenho lutado para guardar a tua verdade, dá o dobro de força para eles guardarem também, Pai. Eles vão se sentir bem armados, em nome do Senhor Jesus. Também te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para que a quarta-feira dessas pessoas seja uma quarta-feira produtiva, Pai. Uma quarta-feira de solução, uma quarta-feira de saúde, de prosperidade, de paz, de sossego. E tudo é para a glória do teu nome. Agora, Senhor, esse líquido que nós temos aqui em cima dessa mesa, transforma no teu sangue, Pai. Porque eles vão lavar ali o coração. E eu quero que quando eles lavarem o coração, seja como se eles estivessem com o coração do marido, da esposa, do filho na mão, lavando e tirando aquela sujeirada, para que a pessoa seja diferente. Então transforma, Senhor, no teu sangue,
esse líquido em nome de Jesus. Em seguida, Deus também recebe deles a fidelidade, o temor, que é os dízimos, oferta, que eles trazem para devolver ao Senhor. Recebe, Senhor. E conforme o Senhor falou no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 2, do versículo 30 em diante, os que me honram, eu honrarei. Honra essa pessoa, é uma palavra sua, não é minha, mas eu assumo essa palavra. E quanto eu te honrar, o Senhor vai me honrar. Enquanto esse povo honrar o Senhor, eles serão honrados, porque o Senhor disse que vigia a sua palavra para ser cumprida. Em seguida, Pai, tome esse povo em suas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém? Pode lavar o coraçãozinho. E você que orou aí comigo, olha, pastor Mota, eu preciso andar certo com Deus, eu preciso... Tá bom, obrigado, Guaraciara. Eu preciso... quero. Eu preciso dizimar, devolver a Deus o que é de Deus. Eu não vou mais nessa conversinha de quem já está desviado, não. Desviou porque não cumpre mais a palavra de Deus, então desviou da palavra. É o trem que saiu da linha, não vai andar, muita dificuldade. E eu quero dizimar. O senhor, por favor, o senhor pode falar o Pix dessa igreja aí, do ministério? Me interessou muito e eu quero fazer. Olha, é 21 965 017 591 21 965 017 591. Isso é Caixa Econômica Federal. Laura, falar com você, tá? Irmã, Deus abençoe. O outro Pix é 21 981 347 974. 21 981 347 974. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz. 3 horas tem culto, depois 19 horas. O Emílio de Menezes, número 101, Nova Iguaçu, Vila Anitta. Deus abençoe.